Olá, aqui é Luiz Malta, sejam muito bem-vindos ao nosso Almanac HQ. Ajude o crescimento do canal se inscrevendo aqui e deixando seu like. Não se esqueça também de ativar o sininho para receber nossas notificações de novos vídeos. Estamos também no Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram. Bom, hoje é um dia especial, então vamos começar aqui dando uma olhada aqui no nosso novo cenário. Esse aqui é o novo cenário do canal, devidamente mudado, que todo ano nós damos uma geral. Então aqui é o nosso novo ambiente. E hoje é um dia especial, exatamente porque estamos comemorando 6 anos do nosso Almanac HQ. E dando voz aos nossos prezados inscritos, eu separei aqui 10 perguntas feitas em nossas redes sociais com relação à coleção e ao próprio canal. E agora elas serão devidamente respondidas. Eu vou mostrar aqui alguns materiais relacionados aos temas das perguntas, assim de uma forma totalmente ilustrativa, sem reviews. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Como você descobriu o mundo das HQs? Bom, eu sempre tive incentivo do meu pai com relação à leitura. Em casa, o meu pai tinha enciclopédias, tinha coleções, e eu sempre manuseava esses livros, mesmo antes de saber ler, de ser alfabetizado. Então, com o tempo, o meu pai começou a comprar algumas revistas em quadrinhos, né? E aí eu me interessei pelo estilo e comecei a juntar alguns materiais, assim, mas de forma aleatória, sem pensar em coleções fechadas ou coisa do tipo. Então nós temos aqui, eu trouxe aqui 2 revistas antigas, ó. Nós temos aqui o Tarzan, que é um gibi de 1971, quando eu tinha exatamente 10 anos, e trouxe esse Mickey aqui, de 72, quando eu tinha 11 anos. Então são 2 materiais aqui dessa primeira coleção de quadrinhos, por assim dizer, né? A segunda pergunta é: qual foi a sua primeira coleção de quadrinhos? Bom, essa coleção, eu já fiz vários vídeos aqui falando sobre ela, que eu acho uma coleção importantíssima. É exatamente a coleção da revista Gibi Semanal. Eu trouxe aqui para ilustrar, ó, eu trouxe a Gibi Semanal número 34. Aqui já é da segunda fase da revista, né, de 1975. E aqui a Gibi Semanal número 35, melhor dizendo, também de 75. Eu até hoje acho essa coleção aqui importantíssima para quem quer entrar no mundo dos quadrinhos e quem quer conhecer obras realmente relevantes dentro desse estilo tão rico, né? Então, uma coleção da revista Gibi é sempre bem-vinda. Essa daqui é a Gibi de 1974, da editora RGE. E antes nós tivemos aquela Gibi antiga, né? Dos anos 50. Mas aquela Gibi, logicamente, eu não peguei, que aquele lá é da época do meu pai. Ali na época ali eu não havia nascido, claro. Então a primeira coleção que eu fiz realmente de ir em banca toda semana foi essa daqui da Gibi. Tanto que eu tenho ela completa. Foram exatamente 40 edições. Vamos à terceira pergunta, que é exatamente: quais as HQs que você considera fundamentais na sua coleção? Bom, nesse quesito aqui existem aquelas HQs clássicas que todo mundo deve conhecer,
como Batman, o Cavaleiro das Trevas, Batman, a Piada Mortal e Marvels. Então eu sempre cito essas três como coleções imprescindíveis e fundamentais da coleção. Mas eu trouxe aqui exatamente Watchmen, aqui na sua edição definitiva, o clássico de Alan Moore e Dave Gibbons, e trouxe também aqui a coleção aqui original, a série original, a primeira que saiu no Brasil em 4 edições, do Reino do Amanhã, do Alex Ross, né? Então esses dois materiais aqui eu acho imprescindíveis para quem quer conhecer o mundo dos quadrinhos e para quem quer realmente ler clássicos do estilo. Realmente são materiais imperdíveis e que valem muito a pena. Vamos à quarta pergunta. Quais são os seus personagens favoritos? Bom, o primeiro personagem realmente que me chamou a atenção, que eu passei a comprar, ainda que esporadicamente, né? Não comprava todo mês, mas eu comprava sempre que podia algum gibi, foi o Mickey. E depois eu passei também a comprar o Zé Carioca. Esses dois da Disney foram os que chamaram mais atenção. E mais tarde, já na fase do gibi, eu passei a acompanhar o Spirit e mais recentemente, dos anos 90 para cá, o Dylan Dog, que eu já disse aqui que é um dos meus personagens principais, né, dos fumetti italiano, é o Dylan Dog e o Tex. Mas os personagens que realmente, os heróis realmente que sempre chamaram a minha atenção desde a infância, foram o Batman, que nós temos aqui nesse encadernado da Eagle Moss, a Luva Negra, que eu ainda não fiz aqui review no canal. Mais tarde, na fase do Homem-Aranha, o Batman, no caso, por causa do seriado que passava na televisão, né? Que foi o primeiro herói assim que eu vi em carne e osso, por assim dizer. O outro personagem também foi o Homem-Aranha, que me chamou a atenção na fase da invasão da Marvel, quando eles ainda eram os super-heróis Shell, que eu peguei essa fase de lançamento no Brasil. E também o Hulk. Esses três personagens são os que me chamaram mais atenção e o que eu acompanhava na época. Sempre naquelas revistinhas, ainda eram aquelas revistinhas da Ebal, revistinhas preto e branco, e sempre que podia eu acompanhava esses materiais aqui. Então são três personagens imperdíveis na minha trajetória enquanto colecionador. Vamos passar aqui na quinta pergunta, que está falando exatamente sobre os mangás. Quais são os seus mangás favoritos? Bom, eu posso citar o Old Boy e o Vagabond, mas eu trouxe aqui o Green Blood, que é um material muito interessante, que não sei porque não é tão valorizado assim no universo dos mangás aqui no Brasil, que é um mangá da JBC, mas é um material muito interessante. E também o clássico Lobo Solitário, né? Temos aqui o Lobo Solitário, o primeiro volume, e o primeiro volume do Green Blood. Eu não sou muito ligado em mangás, eu sou meio chato, porque não é qualquer tipo de mangá que eu consumo. Mas esses aqui que são clássicos eu considero imperdíveis, e claro que eu faço questão de ter aqui na minha coleção. A sexta pergunta é: como começou a ser montado o acervo Almanac HQ? Essa aqui é uma pergunta bastante interessante. O Almanac HQ, na verdade, ele foi montado como acervo a partir do momento que eu comecei a fechar várias coleções que eu tinha um ou outro números, mas não estavam fechados. Então chegou o dia que eu resolvi realmente fechar todas as coleções, pegar todas as edições que estavam faltando. E a primeira dessa fase
isso foi a partir de 2014, foi exatamente esse clássico aqui, do Alan Moore, que eu peguei esse encadernado aqui em 2014. Eu considero aqui o marco zero dessa nova fase do acervo. E eu peguei também o The Walking Dead, número 5, que foi assim como para experimentar, para conhecer, que eu ouvia falar no Walking Dead, mas não conhecia, então eu peguei essa aqui, a número 5. E a primeira edição que eu tive em capa dura, que é exatamente Shazam e a Sociedade dos Monstros, que eu ganhei essa edição aqui no Natal. Então realmente essas 3 edições representam essa nova fase do Almanac HQ. Mas também tiveram as edições do Vingadores, A Vingança de Ultron, da capa vermelha, da Salvat, Batman Silêncio, o número 1 da Eagle Moss, e o Batman de Volta ao Lar, ou melhor, o Homem-Aranha de Volta ao Lar, que eu já mostrei aqui a edição da capa preta da Salvat. Então foi assim que começou a ser montado, a ser fechado o acervo atual do Almanac HQ. A outra pergunta é: como começar a ler e colecionar quadrinhos hoje? Bom, hoje é mais complicado porque as coisas se tornaram bastante caras, né? Até os sebos têm outra mentalidade hoje em dia e muitos materiais são caros. Mas na época a nossa internet era isso aqui, ó. Nós temos aqui umas edições aqui da Wizard, na primeira fase da Wizard da editora Globo. Essa era a nossa internet na época, que a gente esperava um mês inteiro para pegar esse material aqui. E numa fase mais recente, a Wizmania da Panini Comics. Tá aqui, ó. Trouxe aqui essas edições, que era o que a gente tinha na época como guia do que estava acontecendo no mundo dos quadrinhos. Depois que a internet tomou conta, essas revistas deixaram de ser relevantes. Mas hoje em dia realmente é muito difícil você começar a colecionar quadrinhos, porque as coisas estão muito caras e você tem que despender uma boa grana para isso. A 8ª pergunta é: o que é o chamado Projeto Código 5, que vem sendo comentado desde 2021? Bom, o Código 5, na verdade, ele é um livro que eu estou escrevendo, aliás, desde 2020, um livro de ficção, por assim dizer, né? Nos moldes de uma graphic novel, e eu ainda não fechei esse livro. Então eu tenho aqui nessa pasta, ó, eu tenho exatamente aqui a capa, a amostra aqui do que será a capa do Código 5, e aqui é exatamente, ó, os originais aqui do livro. Aqui, ó. Isso aqui é o que vem sendo escrito durante todos esses anos, e realmente eu espero fechar esse material aqui em breve. Então o Código 5 é exatamente esse material. Vamos para a 9ª pergunta: o que mudou nos canais que falam sobre quadrinhos atualmente? Bom, antigamente os canais de quadrinhos eram voltados para resenhas de materiais e divulgação, assim como eu faço aqui no canal. Mas atualmente, depois de um tempo para cá, começaram aquelas vendas através de link. Então todo mundo começou a vender material e só mostrar lançamento, exatamente para poder aproveitar os links. Então a ideia de canal dos quadrinhos tomou uma outra forma, que é coisa que eu não faço aqui, porque eu continuo com essa coisa de divulgação dos quadrinhos. Eu trouxe aqui 2 materiais aqui de quadrinhos nacionais, ó. O Apagão, do Rafael Fernandes e Camarião, Apagão Extra, e a revistinha Impacto, tá aqui, ó, do Elmir Ribeiro, que inclusive tem uma entrevista com ele aqui, tendo aqui a Velta na capa. São 2 materiais independentes brasileiros. E então é isso, os canais de quadrinhos são totalmente diferentes do que eram em 2016, quando eu comecei com o Almanac HQ, e todo mundo trabalhava apenas com divulgação
de materiais e não links de venda. Para fechar, a nossa 10ª pergunta, que é bastante frequente, que agora eu vou ter oportunidade de explicar. Por que você escolheu esse formato de vídeo onde você nunca aparece? Então, para ilustrar, eu vou colocar aqui alguns quadrinhos aqui raros. Alguns quadrinhos raros aqui da Ebal. Esse é o Almanaque do Homem-Aranha 73, Super Amigos. Essa edição especial do Quem Foi? Uma edição do Aí Mocinho e o Zorro. Bom, esse formato é simplesmente para eu poder ter controle do tempo de vídeo, da imagem, do enquadramento, entendeu? Do foco, tudo isso, porque eu não tenho um cinegrafista para fazer isso. Eu sempre fiz o canal sozinho. Então, para ter esse controle, eu criei esse formato de vídeo onde eu dou destaque para as edições que eu estou mostrando e fazendo naquele determinado review. Então, não é nada demais, apenas isso, apenas uma forma prática de se trabalhar com a imagem dos vídeos. Bom, nos primeiros aniversários eu costumava abrir presentes recebidos pelo canal, quadrinhos que realmente eu não sabia quais eram. Mas com o tempo as coisas foram encarecendo e de um tempo para cá não dá mais para contar com presentes, né? Então essa maneira que eu fiz hoje aqui foi o jeito que eu encontrei de comemorar mais esse ano de vida do canal, e espero que vocês tenham gostado disso. Eu agradeço a todos os inscritos e aos apoiadores do nosso trabalho, sempre com a intenção de melhorar ainda mais os conteúdos aqui apresentados. Que o nosso jornalismo de divulgação de quadrinhos seja cada vez melhor. O meu obrigado a todos. Nós vamos ficando por aqui, mas em breve estaremos de volta com o nosso Almanaque HQ. Então, até lá, um forte abraço, valeu!